com os sinais. Uma fé falsa é uma fé que não está buscando Jesus. Ele está buscando o que Jesus pode dar e o que Jesus pode fazer. O versículo 23 diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. As pessoas estavam seguindo a Jesus ou acompanhando a Cristo por causa dos sinais que ele vinha fazendo, por causa dos milagres. Irmãos, se eu publicar por aí na internet que aqui na igreja, na terça-feira, eu vou fazer 2 grandes milagres. Eu vou fazer um cego ver e eu vou fazer um coxo andar. Tu acha que essa igreja lota ou não lota? Lota. Tem igrejas aí fora, lotada de pessoas que não conhecem a Jesus, porque estão procurando ser alimentadas por milagres, por prodígios. Elas não vão à igreja porque elas amam a Jesus. Elas não vão à igreja porque elas entendem o sacrifício de Jesus. Elas vão à igreja porque elas estão em busca de alguma coisa que Jesus possa dar, ou de ver algo diferente. O texto diz que muitos creram em seu nome, por causa do poder que ele mostrava. E muitos ali o aceitaram como um grande profeta, talvez como um grande mestre, ou como um grande admirador. Tinham grande admiração. E quantos são aqueles que estão na igreja, admiram a Jesus, até gostam do cristianismo, mas não conseguem obedecer à palavra de Deus? Quantos são? Admirar a Jesus não é o mesmo que se render a Ele. Admirar a Jesus não é o mesmo que ter uma vida redimida em Jesus. Sinais, irmãos, milagres, quando Jesus os fazia para confirmar a salvação, ou melhor, confirmar a pregação. Jesus fazia os milagres, mas os milagres apontavam para a mensagem. O objetivo sempre foi a mensagem e não os milagres. E sabe o que é interessante? Nós temos a mensagem. Nós temos a palavra de Deus, e isso é o mais importante do que qualquer cura, qualquer milagre ou qualquer coisa que Deus possa nos dar. Nós já temos a palavra de Deus, e ela é suficiente. Nós não precisamos ficar aqui domingo após domingo, chamando as pessoas para que vejam milagres, para que vejam o poder de Deus, para que vejam a ação de Deus. Nós não precisamos destas coisas, porque nós já temos a mensagem nas nossas mãos. Nós temos o principal, nós temos o mais importante. E nós não precisamos de sinais para que a nossa fé seja fortalecida. Basta ler a palavra, basta orar ao Senhor, basta cultuar ao Senhor. Irmãos, nós não precisamos de mais prodígios, de mais milagres e de mais acontecimentos para que a nossa fé seja fortalecida. Nós precisamos apenas da palavra de Deus. E os seguidores de Jesus precisam segui-lo porque amam a Cristo e a sua palavra, e não porque esperam algo dele. Não porque esperam ganhar a casa que sempre quiseram, a cura que sempre quiseram. Não adianta apenas entrar numa igreja. Isso aqui é interessante, porque a gente pode olhar para o texto e dizer assim: aquelas pessoas estavam seguindo a Jesus, não é? Que coisa boa, glória a Deus, aleluia. Nem sempre isso é suficiente. Nem sempre entrar na igreja significa que você de fato está servindo a Jesus. Nós precisamos de muito mais que isso. Nós precisamos
entrar na igreja, cultuar, conviver com os irmãos, mas isso tem que ser motivado por um coração transformado em Jesus. Porque senão não adianta. E também não adianta dizer que serve a Cristo e não viver como cristão. Não adianta dizer que serve a Jesus e não fazer parte da comunidade que é a igreja do Senhor, não servir. Irmãos, nós somos chamados para servir a Deus. E tem muita gente acomodada, sentada, achando que a igreja é um restaurante. Que ela chega, senta, se alimenta e ainda deixa a sujeira lá para alguém limpar. Porque ele mesmo não faz isso. Tem muita gente que trata a vida com Deus como um bater ponto no culto. Vamos lá bater o ponto. Não, irmãos. Fé genuína se manifesta todos os dias da nossa vida. E nós acordamos sempre dispostos a servir a Deus com o nosso melhor. E a convivência na igreja, o serviço na igreja é um aspecto da nossa fé, importantíssimo. Mas um aspecto. E essa fé precisa se manifestar todos os dias da nossa vida. Não adianta dizer que segue, se você não praticar a palavra de Deus. Além disso, a fé genuína é conhecida por Jesus. Vamos ler o versículo 24 e 25 todos juntos. Todos juntos. Mas o próprio Jesus... Você pode me enganar, sabia? E eu posso te enganar. Mas existe um que ninguém engana. Você pode enganar seus pais. Você pode enganar sua família. Mas Jesus conhece você. E acredite, aqueles que não se renderem a Jesus como Salvador da sua vida e não mudarem a sua vida, serão cobrados por Jesus, serão enviados ao fogo eterno. Não adianta ter aparência de crente, não adianta viver como Marcos, ator, mostrando para todos que você é um homem bom e justo e que, enfim, se você de fato não tem um coração rendido a Jesus. Jesus te conhece. Olha o contraste. Muitos creram e Jesus não se confiava a eles. Jesus não considerava todas aquelas pessoas como verdadeiros crentes. E olha aqui, isso aqui é interessante. Porque a gente chega na igreja e cria uma expectativa surreal. Qual é a expectativa? De que é um lugar santíssimo. A igreja é um lugar perfeito. Não tem problemas, não tem dificuldades, não tem gente... Não, irmãos, vou te falar. Tem gente aqui que não é nem salva. Você acha que não vai ter problema? Tem pessoas que têm o nome no hall de membros da igreja, mas não conhecem a Jesus de verdade. Sabia disso? Então não adianta entrar aqui esperando que a igreja seja um lugar perfeito. Eu posso não conhecer a todos os corações. Na verdade, não conheço nenhum. Coração não. A gente tenta detectar algumas coisas do coração, mas o Senhor Jesus conhece o seu coração. Você não pode enganá-lo. Ah, mas eu fui membro, Jesus, da igreja presbiteriana Jardim Obru. Uma igreja abençoada, ativa. Sempre o povo trabalhando. Cantei no coral. E Jesus diz, não te conheço. Ah, Jesus, eu tocava. Eu era baterista na igreja. Cadê o Nicolas? Eu era baterista, Jesus. Domingo após domingo eu estava lá tocando e Jesus dizendo, não te conheço. Meus irmãos, a Manu partiu aqui para frente. Meus irmãos,
Igreja não é lugar perfeito. Mas a gente precisa estar aqui com o coração de fato rendido ao Senhor. Porque Ele conhece. Sabe aquela coisa assim, ó? Vamos fazer uma oração. Fechem os olhos, a gente vai pensar no Senhor e vai fazer uma oração. É só... Não vamos fazer a oração agora não, tá? Aguenta aí. É hipoteticamente. Vamos fazer uma oração aqui, juntos. Aí tem aquele irmão sentado ali no banco, que ele tá com a cabeça assim, ó. Ele tá de olho fechado, ele tá de cabeça baixa. Você olha para ele, parece que ele tá super contrito, mas a cabeça dele tá assim, tem jogo do Flamengo amanhã. Tem jogo do Corinthians. Ah, mas aquele jogo. E não tá nem aí pro Senhor. A aparência toda demonstra uma submissão. Mas a mente e o coração estão em outro lugar. Só que Jesus sabe. Jesus sabe quem são os religiosos, quem são os fariseus, quem são os publicanos. Jesus sabe qual é a fonte da nossa adoração. Jesus sabe. E por fim, uma fé genuína é fruto de um coração humano, rendido. Mas um coração humano. Nós somos humanos, irmãos. E o que isso significa? Significa que nenhum de nós aqui, mesmo rendidos a Jesus, seremos perfeitos. Nenhum. Nem eu, pastor. Ah, mas estou longe. Muito longe. Se tu conviver um pouquinho comigo na minha casa, você vai conhecer alguns pecados que você não vê aqui. Não existe perfeição. Não é possível encontrar nenhum perfeito crente nesta igreja. Nem em lugar nenhum. Mas é possível entender que mesmo vindo de um coração humano que ainda é pecador, ele luta constantemente contra o próprio pecado. E essa é a mensagem do Senhor para nós. Nós precisamos lutar todos os dias contra o nosso pecado. Agora, se você vive tranquilo com o seu pecado, vivendo a religiosidade, a aparência de cristão, mas o seu coração está longe do Senhor, saiba que Ele te conhece e Ele te cobrará. Porque um verdadeiro cristão manifesta a sua fé aqui dentro e em qualquer lugar que ele estiver. Mesmo que ainda defeituosa, que nós somos falhos. Mas nós manifestamos a nossa fé. Porque o cristão verdadeiro, que tem uma fé genuína, é aquele que ama Jesus, que ama o sacrifício de Jesus, que ama a ressurreição de Jesus. A Páscoa para nós, a Santa Ceia, precisa ser para nós valiosíssima. Porque representa, aponta para o maior de todos os sacrifícios. Que o Senhor nos abençoe. Amém.